Olá galera, tudo bem? Então vamos dar início aí mais um vídeo aula falando sobre o barroco na Holanda, né, e de um grande artista, Rembrandt, certo? Então o barroco na Holanda, pessoal, ela, ela foi influenciada bastante aí pelo caso nas pinturas, né? Então ela busca expressar valores, detalhismo, intimismo e principalmente a simplicidade, né, nas pinturas, apesar de ter uma certa riqueza. Então o Rembrandt também, só para a gente tentar entender aí, que além de ter sido um dos principais artistas do barroco, ele foi um excepcional intérprete da natureza humana e um mestre da técnica da pintura. E na realidade fazendo que sua obra causasse um certo impacto nos seus contemporâneos e influenciasse alguns artistas posteriores a ele. Então muitos artistas que viram as pinturas do Rembrandt ficaram influenciados aí pelas suas pinceladas, seu jeito de gesticular através da técnica da pintura. O Rembrandt, só para você ter uma ideia, ele deixou aí 1.500 desenhos e 400 gravuras mais ou menos, né, aí na história da arte, né? Entre elas, pessoal, encontra-se plenamente barrocas, né? Todas elas realmente são barrocas. Na realidade, pelo dramatismo e pelo realismo bastante característico aí das pinturas barrocas, tudo bem? Então, um estilo que ele tinha também, pessoal, era o chiaroscuro. Chiaroscuro que lhe possibilitou uma certa gradação da luz e sombra, acentuando emoções em seu trabalho. Chiaroscuro, galera, é uma técnica, só para deixar mais claro para vocês, vocês provavelmente conhecem a Mona Lisa, ou já ouviram falar dela. A Mona Lisa é uma pintura aí pintada pelo Leonardo da Vinci, e ele usava essa técnica de chiaroscuro também. Como assim, professor? Ele pegava o pincel, colocava na tela e ia fazendo pequenos movimentos circulares. Esses movimentos circulares davam uma degradação de degradê, esse formato de degradê em formato de luz e sombra. Então dava um efeito de realismo na pintura. Foi o que foi feito na Mona Lisa, certo? Isso daí é uma técnica usada pelo Rembrandt também. Então, curiosamente também, pessoal, o Rembrandt deixou uma farta produção de autorretrato. Tanto é que você pode olhar aí, logo de cara, tem a foto dele, na realidade uma pintura, né, que lembra bastante uma foto de tão realismo que tá. E ele gostava muito de pintar autorretrato. Ele também realizou bastante temas bíblicos, né, que dessa questão para a igreja e tudo mais, tá bom? Então, só para dar uma continuidade aqui, falando sobre o Rembrandt, então ele era um pintor, desenhista, no caso holandês, que eu estava falando para vocês, barroco, né? E aí as obras dele, na realidade, começou a ser conhecida aí a partir do século XIX, certo? O Rembrandt, pessoal, ele é de família humilde e ele era o quinto filho de um dono de um moinho, na realidade, na beira do rio Reno. Em 1631, após a morte de seu pai, ele resolveu instalar-se em Amsterdã. Um ano depois, ele já era um pintor famoso, um dos mais caros e procurados da cidade. Ele retrata os ricos e bem-sucedidos burgueses, né, pois era moda enfeitar as paredes com o próprio retrato. Em 1632, pinta um dos seus quadros mais famosos, a lição de anatomia do Dr. Tupi. Esse livro aí, essa obra, provavelmente vocês vão encontrar nos livros de história. A aula de anatomia do Dr. Tupi é uma das obras mais famosas do Rembrandt. Eu vou mostrar para vocês agora no próximo slide, para vocês identificar. Dá para identificar que o Dr. Tupi, ele é o único, né? O seu Nicholas Tupi, na realidade ele é o único aí que tá com chapéu, né? E os outros não estão. Então ele tá dando uma aula e ele pediu pro Rembrandt na época, pro Rembrandt retratar essa aula de anatomia, né? Continuando aqui, em 1634, Rembrandt atinge o auge da fama e prosperidade. No mesmo ano ele casa e sua mulher foi uma forte inspiração para sua arte, certo? Aí, pessoal, nessa parte aí que ele casou, enfim, teve toda essa questão aí, né, de conhecer a esposa dele,
né? A sua tranquilidade é quebrada com a morte de seus 3 filhos, né? Que no caso ele teve, e o quarto chega à idade adulta, no caso. Em 1642 morre sua esposa, e no mesmo ano, galera, ele faz esse quadro aí, chamado A Ronda Noturna, que foi recusado pelo contratante porque aquela não era uma cena é, contratada, no caso. O Rembrandt, ele acabou mudando algumas coisas, mas ele se recusou a pintar novamente, e depois de muito insistir, ele acabou melhorando algumas questões aí, certo? Então, só para você ter uma ideia, o quadro ele chega a ter quase 4 metros de altura e quase 5 metros de largura, pessoal, comprimento aí no caso, né? E só para você ter uma ideia também, uma curiosidade aí sobre essa pintura, a pintura original ela foi cortada e aparada, no caso, né? O quadro do lado se cabe em um espaço destinado a ela no edifício da Câmara Municipal de Amsterdã. Ou seja, para ela caber lá, no caso, na Câmara Municipal, eles tiveram que cortar o quadro, totalmente sem noção, né? Eles cortaram o quadro, então esse trecho aí do seu lado esquerdo, essa parte de cima aí foi cortada para poder caber na Câmara Municipal de Amsterdã. Isso daí é uma obra muito famosa do Rembrandt, tá, pessoal? Então, o Rembrandt ele pintou vários autorretratos, retratos dos rabinos, né, no caso da sua rua, sentava-se diante do espelho e retratava-se procurando nos olhos e na boca o sinal dos tempos e sua dificuldade da vida. Enquanto os clientes queriam retratos e não críticas, ou análise de suas almas. Rembrandt, pessoal, retratava o que ele via e sentia. Tinha um pouco com essa questão de retratar a alma das pessoas, né? Também. O autorretrato dele, certo? 1640. 1645, Rembrandt e a jovem Hedwig torna-se sua modelo e, no caso, amante. Ele era muito mulherengo, tá, galera? Assim, na história da arte, como o Picasso, o próprio Gauguin também era bastante mulherengo. O Rembrandt também não deixou a desejar. Infelizmente, ele tinha essa parte de ser mulherengo e acabou se envolvendo com essa modelo. Em 1654, ele se vê envolvido num escândalo, né? E o nascimento do seu filho com a modelo, o que aconteceu? Ela foi excomungada pela igreja reformada holandesa, no qual fazia parte. Então isso daí prejudicou até mesmo, porque prejudicou a vida dele pessoal, né? E a vida dele como artista também, porque as pessoas começaram a falar mal dele pelo fato dele ter se envolvido aí com essa moça, e acabou prejudicando bastante a vida pessoal dele, a vida financeira, no caso das pessoas nem querer fazer mais obras com ele, que ele é um cara muito conhecido, certo? Aí tá a foto da Hedwig, que ele acabou se envolvendo. Aí tem uma obra bem legal aí, O Retorno do Filho Pródigo, né? Essa obra, na realidade, ela inspira-se em uma paródia bíblica que está no Evangelho de Lucas, né? Não sei se vocês conhecem essa parte de Lucas que fala sobre essa questão, o retorno do filho pródigo, né? Então repare também, pessoal, que a luz que o Rembrandt faz chegar ao rosto do pai e sua mão repousando nas costas do filho. Então você pode notar que ele mostra o pai acolhendo o filho aí, né? Uma mão ele meio que pressiona, né? E a outra acolhe, né, o filho. A roupa do ancião, pessoal, está coberta por um manto vermelho. E debaixo do manto, você pode observar aí, né, as mangas de uma túnica de um cor ocre, mais ou menos, aí, dourado, esverdeado, né? E na realidade tem um contraste aí com um pouco de sujo, né? O sujo do filho, porque o filho pródigo, na realidade, ele tá voltando para casa e o pai tá aceitando ele, né? Ele gastou todos no caso, a sua herança, e ele foi aceito de volta aí pelo pai. É curioso também, né, observar aí as mãos do que eu tava falando agora para vocês. Uma mão tem uma certa delicadeza mesmo. Se você for ver aí, uma mão ela colhe realmente e a outra ela tá forçando, né?
Então, isso daí é uma tela aí muito famosa do Rembrandt, né? O Retorno do Filho Pródigo. Isso daí, quando o Rembrandt pintou, ele estava no final da vida dele, mais ou menos. Tudo bem? Então, o Rembrandt, pessoal, ele faleceu, no caso, em Amsterdã, na Holanda, no dia 4 de outubro de 1669. Isso daí foi só uma pequena pincelada aí sobre esse artista aí que pintou a aula de anatomia do Dr. Tupi, que pintou também a Ronda Noturna, né? Essas duas obras aí são uma das mais famosas dele, e a última aí que eu falei para vocês, ela se encaixa perfeitamente aí nessa questão desse artista aí que veio para revolucionar. Então o Rembrandt, fica essa pequena pincelada aí, pincelada da arte aí para vocês conhecer um pouco mais sobre o Rembrandt, tudo bem? Então, galera, até breve, né? Fica com Deus e um grande abraço.